E aí, como vocês estão me ouvindo? O som tá ok? Conectados, bora lá. Estão me ouvindo? O som tá de boa? Como que tá aí? Me avisa aí. Ô louco, já chegou. Já te chamo, só vou dar uma introdução e já te chamo. Segura aí, segura aí, segura aí. Tranquilo. Só dar mais um minutinho pro pessoal entrar, eu já faço a intro e começamos. Vamos lá. Boas. Joia. Estão cravados 6 horas e 2 minutos. Então, como acontece aqui, né? Pra quem não sabe, eu também entrei em depressão. Então, acho que é um tema relevante pra gente conversar a respeito. É uma patologia que está acometendo muitas pessoas atualmente. Provavelmente daqui a 5 a 10 anos vai ser o boom da depressão, tá? Então, a gente vai conversar sobre um tema que é muito relevante e uma técnica, uma estratégia que funcionou para mim em um momento da minha vida e que a Bárbara também funcionou para ela e que a gente vai deixar aqui para vocês. Tudo tem uma explicação por trás. Se der tempo eu explico isso, senão eu deixo para a próxima live, mas eu vou deixar ela contar, né, a Bárbara contar um pouquinho da história dela. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início. Então, se cair a conexão, a gente volta e tenta de novo. Se não cair, a gente deixa gravado, tá? Fazemos uma gravação e tranquilo. Vocês vão entender onde ela mora, aí vocês vão entender o porquê dessa conexão. Mas eu vou deixar ela contar a história dela pra vocês. Então vamos lá. Conectando. Beleza? Cadê você? E aí, tudo beleza? Tudo jóia? Tô bem. Dá pra me ouvir bem? Tá tranquilo. Você não vai ficar segurando, né? Ah, que bom. É que eu tô... Oi? Você vai ficar segurando o celular? Não, eu tô com apoio aqui. Ah. Eu tô aqui com apoio de baixo. Então tranquilo. Relaxa, aí eu posso ficar 5 horas aqui. Tá jóia. Então vamos lá. Primeiramente, como que a gente se conheceu? Eu conheci a Bárbara, acho que um evento de um outro amigo nosso, de viagens. Provavelmente ele vai entrar mais tarde aí. Foi bem inusitado, então foi assim que nos conhecemos e trocamos uma ideia, né? Acho que eu só vi ela pessoalmente uma vez, então o mundo é muito louco, nesse mundo de energética e tal. Mas os meus amigos, há amigos em comum entre ela e eu, talvez, acho que uns 60, 70 pessoas aí que a gente conhece. E caímos nessa conversa, né, um dia. E aí eu achei interessante e ela vai contar pra gente quem é a Bárbara. Então se apresente aí, fale um pouquinho de você para o pessoal, por favor. Bom, oi galera, eu sou a Bárbara, a maioria me conhece como Babi, acho que eu me sinto até mais à vontade com Babi. E é isso que o China falou, né? Nós nos vimos apenas uma vez e temos vários amigos em comum. E eu tive aí em várias situações, né, relacionado à depressão, momentos assim bem complexos que me abalaram de diversas formas. Acho que um desses momentos começou mesmo, acho que 2016. Eu tive uns lapsos de memória, viu? Depois de um tempo. Tranquilo. Mas aí eu vou lembrando. Que é devido à sequência assim, de fatos, eu acabei ficando até um pouco perturbada, assim mesmo. Mas 2016 foi onde começou assim a ter alguns problemas, né? Começou por um relacionamento abusivo e agressivo, então eu estava prestes a me casar também, e eu tive que... Bom, né? Só fiquei com o vestido de noiva resumindo toda a história, né? Justo. Mas, assim, o vestido ainda tá aqui, né? Quem sabe? Mas, assim,
Ele tentou me agredir, assim, só para resumir a história para vocês entenderem como que eu caí nesse mundo, assim, de me recolher, de ver que eu achava que não tinha mais solução para mim. Então, nesse tempo, eu acabei, enfim, aí ele me perseguiu por um tempo, eu mudei de emprego, eu mudei de casa, porque ele continuava me seguindo, então chegou ao extremo. Então, tive mudanças na empresa também, que ele começou a perseguir meus amigos, e isso me trouxe a síndrome do pânico. E nessa mesma época, eu perdi um amigo de infância, né? Daqui de onde eu estou agora, de Prudentópolis. A gente se conheceu com 2 anos. E a morte dele me veio vários pensamentos. Por que não eu e por que ele? Então, eu comecei, entrei num conflito muito grande. Tipo, me afastei de todo mundo. Perda de peso, assim, extrema mesmo. Eu cheguei a pesar 35 quilos na época. Tinha muito medo, assim, de sair na rua, não conseguia. Fiquei 3 meses em total isolamento. Nessa época eu estava em São Paulo. E uma das medidas, né, que, assim, além de remédios, eu comecei a ir em psicólogo, mas eu não me sentia aberta a isso. Então Uhum. foi. Eu ia na psicóloga, mas eu não sei, eu não conseguia, assim, me expressar. E falaram para essa minha ansiedade ou esse medo de sair, até às vezes para ir, eu não andava 10 passos sozinha. Dentro da empresa eu não conseguia nem até a porta do banheiro sozinha, alguém tinha que ir comigo, que o medo era extremo, tanto assim do meu ex e a morte do meu amigo que começou a ter um peso muito grande, que eu nunca tinha perdido alguém que eu amasse tanto assim. Então foi esses dois lapsos. E depois de um tempo, uma das formas que eu pensei, né, eu falei assim, eu preciso tirar esse medo. Ir no psicólogo para mim não estava adiantando. Às vezes eu tomava algum medicamento e ficava mais sonolenta. Enfim, não estava surgindo resultado. E aí eu pensei em fazer Uhum. uma viagem. E aí eu Simples. decidi aquilo, né? Os amigos, né, sempre não podem ir. E eu falei, quer saber? Eu acho que uma forma de eu conseguir sair é viajando sozinha. E eu fui nessa viagem, que aí foi a primeira, que foi para São Tomé das Letras. Lá eu conheci um grupo, muitos amigos em comuns aí também do China. E nessa viagem, assim, teve momentos assim mágicos. Gente, olha, eu tava bem lúcida, eu tenho certeza de tudo que aconteceu lá. É, lá é tenso. Muita gente, mas eu estava. Mas quando eu subi na pirâmide, que para mim marcou muito esse momento, uma senhora se aproximou de mim e ela falou assim: tudo que você tá sentindo aí vai se resolver, vai passar, você vai sair daqui outra pessoa. E eu olhei assim para ela, eu falei, nossa, ela tipo surgiu do nada falando comigo e eu fiquei sem entender, né? E eu posso dizer para vocês que depois que eu saí daquela pirâmide, a gente fez também ó, o Círculo da Paz, foi transformador. Tu teve a vivência com. E Você chegou a ter a vivência lá ou não? a gente teve uma vivência também, né, com um grupo assim. Foi logo depois a gente fez a pirâmide, aí vai para a Pedra da Bruxa e faz esse Círculo da Paz, que é onde foi a vivência. Tá. E foi, me É. arrepiava, assim, o que eu sentia. Todas as questões de energia, assim. Eu, aquele momento parece que eu comecei a entender a morte do meu amigo Uhum. e comecei a entender que eu não precisava mais ter medo, né? Que tinha terminado uma fase que a partir dali eu podia continuar. E aí eu comecei a viajar. Acabou que com o grupo mesmo, fiz algumas viagens sozinha também, resolvi, tipo, me aventurar a outro nível que eu conheci o grupo, viajei com o grupo, acho que foi quase 10 viagens. E umas 5 eu fiz sozinha, tipo, montei meu roteiro, ia conhecendo pessoas pelo caminho com histórias semelhantes à minha Total. e pessoas que me ajudavam nesse tempo. Então foi assim, foi um ano assim que me mudou e quem me viu antes e me viu depois parecia tipo inacreditável. Foi transformador assim.
E foi muito mais fácil eu ter feito uma viagem do que, às vezes, eu estar mesmo no consultório, que pode ajudar muita gente, Sim, conversar, se abrir, ou às vezes você até se medicar. Mas para mim foi mais, assim, inspirador. E eu descobri coisas que às vezes eu não sabia em mim. A força que você tem dentro de você, essas energias que as pessoas. Às vezes você pode acreditar em várias coisas ou não acreditar em nada, mas é modificador. Eu vi que a Naomi entrou ali, é uma das minhas aventureiras aí que eu conheci também em viagens. São pessoas incríveis e, gente, vale a pena. Eu vou querer chorar, né? Porque eu vi a Naomi. relaxa. Mas é, depois disso também eu passei por outra fase, né? Que foi quando meus avós faleceram, a gente morou junto por 10 anos, e aí foi uma sequência muito rápida. Que aí o meu avô faleceu, minha avó, aí meu pai teve um AVC, aí o meu avô veio a falecer, minha mãe sofreu um acidente e eu perdi um dos meus melhores amigos de internato pro câncer. E aí essa época aí também eu travei. Aí pra mim, tipo, acabou mesmo. Eu não tinha Uhum, vontade de viver mesmo. Foi. Eu acho que muitos que passam por isso entendem o que eu tô falando, assim. É bem. total. Tipo, é foda, né? Tem que vivenciar, Mas né? Não aí tem foi um como. desses. É se experimentar. E aí É, foi uma desses momentos também que uma galera de viagem, né? Falou pra mim, olha, Babi, a gente vai fazer tipo um retiro, uma viagem com outras pessoas e vem com a gente. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu perdi muita gente em pouco tempo, não vou conseguir. e travou. Calma aí, gente, Voltou. aqui estavam me ligando. Voltou. Acabei... Não, é que me ligaram aqui, acabei de Ah, ignorar a pessoa aqui. Mas aí eu fui pra esse, tipo, como se fosse tipo um retiro assim mesmo. E lá eu conheci pessoas, né? Tinha muita gente que eu não conhecia, e o grupo que eu acabei ficando, eu descobri o quanto elas também estavam sofrendo. E não parecia, assim, pela energia que elas transmitiam. E ali naquele momento ali da viagem, assim, a gente se conectou de uma forma que me deu força. E teve experiências ali, momentos que eu descobri que eu podia. Eu lembro que o grupo falava: não, Babi, você vai conseguir em algumas das atividades. Eu achava que eu não tinha mais força. E uhum. vendo várias pessoas que eu não conhecia ali do meu lado, tipo, com essas experiências, né, de viagens, né, me deram uma força que eu tô levando até hoje. Então foi assim, incrível. E, gente, eu amo viajar. Às vezes eu falo, né, é um investimento, né? Às vezes eu confesso pra vocês que fiz viagens até de R$ 100, ó. Vou dar Sim, as dicas aí depois. Mas é algo que você aprende muito. Então, assim, me mudou bastante e eu acabei me tornando, acho que tenho muito que melhorar ainda, mas me ajudou. E é algo que eu não esperava. Tipo, quando você é cético, né? Você fala, total. não, não vai funcionar. Ou você olha, não, é demais isso. Isso é só pra você. Mas cada um sente de uma forma, tem uma percepção e realmente me mudou. E quem estava perto, que me conheceu, tem essa noção, assim, de como as viagens me transformaram e me tiraram de um buraco que eu não esperava. Tanto que os meus textos mesmo que eu escrevia antes eram totalmente, assim, autodepressivos. Eu passei até a me odiar por um tempo. E como eles mudaram. Tipo, dessa Uhum. conexão com a natureza, com as pessoas que você conhece, tudo isso te modifica. Até quando eu conheci o China, Também, né? já foi uma vivência diferente, através dos meninos, mas foi incrível. Aí vi uma galerinha aí também aí dos forasteiros, já dá um beijo aí pra vocês, que Tá. fazem Se parte tiver aí da aí, minha né? história. É, e eu acho que eu tenho que mais agradecer, assim, por tudo. Então eu sempre digo pra alguém, a pessoa pode estar na pior situação, eu sempre vou falar pra ela.
Meu, faz uma viagem. Não, mas Tudo pode acontecer. é uma saída que, na verdade, as pessoas não veem, não observam, e todo mundo ainda tem aquele preconceito muito de as gurias, né, de viajar sozinhas, né, tem um puta preconceito com isso. Não sei se é medo ou preconceito, né, isso aí a gente vai ter que tirar essas travas, essas crenças limitantes aí da galera. Mas acho que a questão de olhar só para o medicamento como uma opção de cura, como uma opção de única saída. E aí meio que esquece o que a natureza tem para oferecer, né? Então acho que a tua história mostra bastante isso. Eu não sei se a maioria de quem está assistindo a gente já foi para São Tomé. São Tomé, assim, tem duas frentes, tem duas opiniões. Ou você acha que lá só tem Zé Droguinha, ou você acha que lá é uma puta cidade energética com pico energético muito alto. Só tem essas duas frentes. Ou você gosta de lá ou você não gosta. É mais ou menos isso. Só que a cidade, ela é muito energética. Quem tem essa sensibilidade, quem é terapeuta, quando tu coloca o pé lá, é uma parada muito diferente, tá? Não só lá, como qualquer outro lugar de natureza. Mas tem algumas cidades que são muito mais intensas, assim. E quando você se conecta com a natureza, ainda mais com esses problemas psicoemocionais, psicossomáticos, agressivos, talvez seja a opção mais barata, né? Sem efeito colateral. Teoricamente, o único efeito colateral que tem a viagem é que você não vai parar de viajar. Você simplesmente entrou na roda, no círculo, nunca mais você vai parar. É muito... Cara, não tem como. Uma vez que tu viaja e vive, né, aquela viagem, aquele momento, conhece pessoas novas, diferentes, a maioria passando pela mesma situação que você, pode ser não da mesma intensidade, mas passando da mesma frequência, digamos assim, tu meio que entra num contato, tem um nome bonito, numa conexão ali que fica muito mais fácil também de visualizar, né? Então, esse é um ponto importante que quando tu viaja, não tem como passar a experiência, né? A ideia é cada pessoa com o sintoma de depressão precisa abrir, né, esse campo, entender que tem cura, entender que tem um processo mais barato para fazer e não precisa entrar no medicamento, tá? Então, um resumo no contexto geral, assim, primeiramente aqui nessa primeira parte, seria isso. Então, a segunda pergunta que eu ia te fazer, você falou que foi em 2016, certo? Hoje estamos em 2020. Isso. A primeira viagem você já Passou o viu tempo. que teve uns 6 aninhos, 4 aninhos, né? A primeira viagem você já viu que teve diferença pra ti? Na primeira viagem você falou assim, caralho, mudou tudo assim? Pra mim foi na primeira, porque eu não conseguia aceitar a morte do Guigo e eu não conseguia também entender o porquê meu relacionamento chegou a um nível agressivo e eu não tinha percebido. Porque eu Uhum, passei um ano pra depois ter coragem de sair disso. E essa primeira viagem eu tava muito receosa. O medo, porque eu não queria conversar com ninguém. Até quando alguém uhum, chegava a se aproximar. Tipo hoje, a gente não deixa ninguém se aproximar, né? né? Mas eu tinha um. Fiz uma referência aí, né? O Covid, né? A pessoa chega perto, você dá aquela olhada, sai daqui, né? Sim, E tem algumas fotos minhas dessa época. A minha cara era tipo assim, uma cara, meu, sai de perto de mim. E caralho. só que as pessoas, sem saber do que estava acontecendo, porque ninguém conhecia ninguém, elas acabaram me ajudando de uma forma extraordinária com as histórias dela e essas mensagens, como eu falei dessa senhora. Hoje alguém chegava perto de mim assim do nada e me falava, tipo, sabe quando você tá esperando algo que você fala, nunca ninguém vai falar isso? Vem alguém e fala, Pá, nossa, joga. como é importante. Tipo, joga aquilo pra você e você fala, meu, era isso que eu tava precisando e eu não tava Uhum, enxergando. Porque se chega numa fase da depressão que você não escuta, você não vê, você não sente, você só quer ir mais pra baixo. E sim. aí eu tenho uma. A Suelen falou pra mim, fez pouco tempo, né, que já passou tudo isso. Devido às minhas fases, sempre tá acontecendo alguma coisa, às vezes a gente tem aquela queda, né? Ela falou, ó, lá no poço, lá embaixo tem uma molinha. Então você vai voltar, né? Você vai subir de volta, não se Sim. preocupa. E foi isso que eu senti. Então a primeira viagem me deu uma autonomia muito grande.
assim, até como mulher que você comentou, porque é difícil viajar sozinha. Eu já encontrei mulheres pelo caminho, assim, tipo, da gente se unir e juntas, né? Tipo, nas trilhas aí. Por receio mesmo de acontecer alguma coisa, porque existe um olhar diferente. Só que ao mesmo Total. tempo você tem uma liberdade e você começa a aprender também com isso, né? A ter mais segurança. Eu fiz umas viagens assim, sem planejamento nenhum, que não foram muito legais também. Que eu vi, que eu falei, não, a gente tem que tomar cuidado, né? Você vai assim, sem. Meio na Tive caruda. umas situações meio complicadas, mas estou aqui até hoje. Mas tipo, modifica. Isso para minha primeira viagem. E em cada uma delas eu percebi algo diferente. Mas que marcou para mim mesmo foi São Tomé. E foi essa que foi para Juquitiba também. Eu fiz lá com os forasteiros. Dos índios? E foi dessa fase que a minha família quase, enfim, boa parte da minha família faleceu, meu Uhum. amigo e tal. Foi aonde que deu um despertar de novo. Tipo, não desiste. Você Sim. vai continuar. Porque, meu, é muito triste, assim. Tipo, quando eu vejo, às vezes as pessoas ou com situações semelhantes, dói demais. Porque não é fácil. Não Sim, é. imagino. Só a gente que passa e entende. Só que eu vejo de uma forma diferente. Então, tudo que eu passei, você se sente mais, você consegue se colocar melhor no lugar do outro e entender mais. Então eu vejo que atitudes minhas, se eu não tivesse passado, eu não teria uma empatia maior com outras pessoas. Total. Porque a gente é do ser humano. Eu vou dizer que eu sou boazinha, né? Tem o meu lado ruim aí, Ah, que a todo gente tá mundo, né? trabalhando nisso. O É, yin yang, né? é. Mas você se modifica. Então, pra mim foi assim muito. Ai, gente, é lindo o que eu vivi, sério. Eu lembro também que foi Chapada dos Guimarães, lá em Cuiabá também, que foi aonde a minha síndrome do pânico sumiu. Agora eu não lembro o lugar lá, se era Boca do Inferno, do Diabo, era um negócio assim. Mas tem lá, um pouco antes de chegar lá na Chapada. E, e eu fiquei num murinho lá, que eles chamam desse nome porque, enfim, né, aconteceram muitas coisas lá, mas é um lugar muito lindo, assim, é assustadoramente lindo. Nossa. E lá, quando eu tava olhando aquela imensidão, aquela natureza poderosa, intimidadora, eu falei, eu não vou ter mais medo. E realmente eu não tive mais. É, eu não. Foi assim. Foi simplesmente assim, sumiu. Então, Desapareceu. por isso eu falo que as viagens, pelo menos pra mim, foi assim, bem significativas e teve um resultado muito assim transformador mesmo na minha vida. E eu acredito que de outras pessoas também. Que eu nunca esqueço assim esses momentos. Em cada uma aconteceu alguma coisa, mas essas assim marcaram mais. Sim, total. Calma aí. Não, Pode crer. sobre viagem é real. Pra mim impactou bastante. Acho que essa em janeiro eu tava na Chapada também. Mas lá dos veadeiros, puta, voltei brisado do lugar, né? Literalmente espiritualizado, voltei, nossa, com aquela, sabe quando você limpa, leve, sim, tipo, é um lugar também que centraliza muito a questão energética, né? Vibracional e energética. Então, é um lugar bom onde a gente usa, né? Na verdade, tudo que está no centro do país, centro mais para cima, lá perto da linha do Equador, ele tem uma questão energética. Eu não vou saber te explicar o porquê, né? Mesmo eu também não sou. Talvez você saiba explicar melhor que eu. Você, né, tenha mais convivência de viagem, sim. Mas tem alguma coisa nesses lugares que meio que coloca toda a frequência energética no lugar. É muito louco isso. Eu não sei te explicar. Mas quando tu conecta, deixa fluir, né? Deixa sentir, vivencia, experiencia o lugar, esses lugares realmente, né? Na verdade, qualquer viagem que tenha esse objetivo de abrir, né, canalizar a energia e etc. É diferente de uma viagem a trabalho, por exemplo, né? Então, por exemplo, você me fala assim, que recebi a pergunta aqui, a viagem a trabalho eu também consigo abrir? É diferente. Uma viagem a trabalho, você vai com um foco de trabalhar, um foco de, né, ter alguma coisa para negociar. Aqui a viagem, ela teve um foco mais de centralizar, né? Entender o momento que você estava passando na tua vida,
para atuar com o momento da psicossomática que estava te agredindo. Então são focos diferentes, tá? Mas a viagem ela pode te proporcionar um tratamento natural. É mais esse o conceito do assunto de hoje, tá? Então, respondida a tua pergunta. Agora a pergunta daqui, a Regina, do lugar de Juquitiba, que lugar que você foi em Juquitiba? Você Ali lembra? foi a Toca da Raposa. Foi na Toca. Foi dos índios, então. Foi isso, onde tem o intercâmbio cultural. Mas eu fui lá especificamente assim para não necessariamente para ver os índios, né? Foi mais para Ficar. poder me reconectar de novo. A experiência foi lá. Uhum. Mas foi muito Boa. assim, marcou muito. Sim, tá, imagino, né? Mas joia, calma aí. Lá foi. Calma aí, cortou? Tá me ouvindo? Voltou. Uma perguntinha aqui. Não, tô te ouvindo. Então, beleza, deixa eu voltar aqui. Antes disso, você chegava a viajar? Bah, ou não? Não, assim, muito difícil. Sozinha, assim, viagem, eu, meu pai e minha mãe, sempre foi assim. Mas sozinha com outras pessoas, muito raro, nunca. Foi só a partir desse momento que eu senti que eu precisava fazer, que pra mim fosse algo considerado um ser radical. Não, eu vou fazer algo que eu não tinha feito ainda. Ir sozinha, conhecer pessoas. E aí fluiu bastante. Quando você falou de energia aí, Chapada, né, dos Veadeiros, que é outro lugar que eu quero muito conhecer. Um dos lugares que eu senti algo assim também extraordinário. Acho que foi uma conexão até com as literalmente minhas raízes. E outras questões também que eu carrego assim comigo. Eu sou filha adotiva também, então já tive vários pensamentos e algo que me trouxe assim para valorizar mais minha família e tudo que eu tenho foi quando eu fui conhecer o Amazonas. Foi um dos Caralho, deve lugares ser que foda. eu fiquei muito emocionada e o pessoal de lá me ajudou absurdamente. Eu fui para uns lugares meio assim que eram considerados perigosos também. E aí tinha gente, não, você não pode estar andando aqui, você é só uma menina. Eu vou te levar onde você está hospedada, eu faço circuito com você. E tipo, eu falei, nossa, que legal, vamos junto. Caraca. Então foi muito gostoso nesse sentido, assim. Me deram comida de graça, aquela. Foi assim, né? Tipo, ela tá muito magra, né? Mas o pessoal foi muito receptivo, eu não esperava, me deram várias dicas. Eu fui sozinha também. Foi assim, realizei um sonho, né? Eu falei, antes de conhecer outros lugares, eu conhecer primeiro meu país, né? Coloquei isso como meta, né? As regiões. E Amazonas também foi compensa, assim, um dia quem puder ir, assim, depois que tudo passar, né? É, Vale a pena, assim, todos os quesitos, eu acho, tanto cultural, histórico, tanto essa vivência. Meu, você sente uma coisa muito louca lá, sério. eu imagino. Eu fiquei encantada, assim. Apesar de eu estar no meio do mato agora, mas lá é um mato muito louco. Acho que lá É é mais natural, né? outra. Acho que é mais agressivo, acho que é o mato mais É, mata, sabe? assim, isso. E o contato que você tem, a tribo que eu fiquei também, eles foram. Só o pajé falava mais ou menos a nossa língua, assim. Mas, assim, as histórias que ele trouxe. Uma outra forma de ver o mundo, sabe? E aí você começa a se redefinir também, né? Coisas que eram imperceptíveis passam a ser perceptíveis. E às vezes é coisa simples, de um toque, de um olhar, de um abraço, de uma palavra. E aí você fala, nossa, tudo isso aconteceu, né, em uma viagem, Total. que poderia ser só mais uma, mas aí vem de uma forma diferente. Então Joia. é muito gratificante. De lugares que tu passou, tem algum que seja mais energeticamente, não de mais marcante? Um lugar mais energeticamente que você sentiu, que meio que limpou mesmo? Meu, é São Tomé. Total, né? São Tomé das Letras. Total, não tenho assim dúvida disso.
Não tomei chá de cogumelo, não, lá. Mas, gente, eu senti a energia mesmo naquele lugar, assim. Eu acho que São Tomé, ele é todo místico, né? Se você É, vê cada canto de São Tomé, tem algo que você vai aprender, você vai sentir. Mas lá eu sentia mesmo, assim, não é. fake. Meu, é uma coisa muito É, forte. Existe, lá tem. existe. Pode ter a parte científica, o que for, mas o nosso corpo unindo tudo isso, você sente uma coisa bem mais forte lá. E eu fiz outras que eu fiquei muito encantada, assim, viagens. Mas São Tomé, eu não conhecia, assim, um lugar, assim, tão energético ainda, assim, com essa força que tem lá. Acho que tá no Foi centro, o que né? mais me... É. Mas é bom. Só fala pro pessoal que cidade você tá. Só pra eles saberem onde fica. Só localiza eles. Vou fazer a propaganda. É. Eu estou em Prudentópolis, Paraná, a terra das cachoeiras gigantes dos ucranianos. Como eu sou a única morena do lugar, eu tô na vantagem, né? Só tem loiro aqui. Fazer. Mas Mas gente, venham me visitar. E precisa, né? Porque Mas é bem tranquila a tô aqui. cidade. A cidade é. É que eu moro ainda no interior, eu não moro na cidade, né? Onde eu moro não tem ninguém, literalmente. É mato A não mesmo. ser nós e os bichos. É. É mato mesmo. Não tenho vizinho, nada disso. Não, é inexistente. Pesado. E energeticamente aí, hein? Como Então, é? Eu não conheço, né? Tô devendo essa viagem, mas como é energeticamente aí? tô te esperando. É. Meu, aqui vou falar da energia através das pessoas. A natureza é extraordinária, assim. Por ser as cachoeiras gigantes, assim, você vê uma beleza extraordinária e a força. Mas tem uma que eu acredito que acontece alguma coisa lá. Eu fui com a Débora e o Leandro quando eles vieram me visitar, que é o Salto São Francisco. Então você Hum. faz uma trilha lá. Eles demoraram muito, viu? Sedentaríssimo. Se forem com ele, já se preparem, horas. Tá? Teve gente que fez mais rápido. Mas quando você chega lá, tipo, tem uns 600 metros só de pedra, aí você fica bem perto dela. São 196 metros de altura. Caralho. Tipo, meu, a força dela é extraordinária. A gente fica, tipo, desse tamanhozinho perto dela. E a gente tava. Acho que a gente tava mais de uma hora lá, assim, contemplando, tipo assim. Tipo, que era Transe, né? muito assim, forte, é. E aí ela começou a dar uns estrondos bem grandes, assim, um barulho assim muito forte. E aí a Caralho. gente se olhou assim e falou: será que isso é um sinal que a gente deve sair daqui? É. E sem brincadeira, assim que a gente terminou essa trilha de pedra ferrada, caiu uma puta chuva. Tipo Caralho. assim, choveu muito. E talvez nós nem estivéssemos aqui, né? É. Mas foi como um sinal tipo, da natureza mesmo. Eu fiquei muito espantada. Caralho. Porque assim, o céu tava limpo, tava tudo muito lindo. E de repente ela deu esses estrondos assim. Parecia que ela caía com uma outra força. E a gente falou, Uhum. meu, acho que tá na hora da gente ir, né? Já tá muito É. tempo. Foi Caralho. algo que eu senti muito forte. E teve uma outra viagem também. Foi com época. Foi com a Gé, Carlinhos, Nossa. enfim, foi. Velhacos. A gente veio pra cá. Foi. Um tempo já. Foi. E eu não consegui chegar na cachoeira nessa época porque o vento dela tava tão forte que meu corpo não ia, né? Eu precisava de uns pesos a Caraca. mais. Só Nossa. que eles chegaram próximo dela, eles ficaram numa pedra e o grupo inteiro se abraçou. E eu tava de longe porque eu não conseguia chegar, que Putz, meu mano. corpo não ia mais. Mas eu vi, todo mundo saiu de lá chorando, assim, deu uma emoção tão grande e em mim também. Porque lá foi a última vez, ó, vou querer chorar, que eu estive com o Guigo lá. E eu não tinha Nossa, mano. voltado depois. Fazia acho que 15 anos já que eu não tinha voltado lá. E foi com o grupo que eu voltei e a última vez que eu estive lá foi com ele. Então foi assim, meu, foi uma energia muito grande. E toda vez que eu vou nesse salto, acontece algo diferente, assim.
de sentimento, a natureza, ela é fantástica. Então, eu acredito que lá acontece alguma coisa, porque a força e a energia que ela traz é extraordinária. Então, se fosse de uns pontos, eu acho que esse pra mim é o que mais pesa, assim. Uhum. Aqui são mais de 100 cachoeiras, né? Só Eu que vi essa relatos. é extraordinária. Caraca, bom Ela saber. é muito. Então, Já se deixa. preparem se for pra lá. Ela dá avisos. É um Tranquilo. lugar bonito. Não, mas é E essa fora a conexão. cultura aqui, né? Na verdade, né? Tem a questão de É, cultura. tipo, a cultura aqui é mais é ucraniana, né? É alemão e ucraniano, né? Que predomina bastante. As pessoas. Eu morei aqui há anos atrás, então eu tenho duas conexões, né? Assim, quando eu era menor, né? Tipo, adolescente, criança e depois de adulta. Mas depois de adulta eu me senti mais próxima das pessoas aqui, porque são culturas diferentes. Falam que o povo do sul é frio, eles são mais frio mesmo. Opa! Mas depois que você conhece, para eles o Covid não tá sendo nada, isso de Ah, distanciamento, porque eles são muito de ficar próximos. Mas depois que eu vim pra cá, assim, de adulta, eu senti uma conexão maior, assim, com as pessoas e o quanto elas têm pra te agregar, sabe? Principalmente da cultura. Eu acabei me permitindo também, né, indo para algum grupo, cerimônias religiosas, participei de tudo, para eu vivenciar e sentir o que é a cultura ucraniana e também um pouco da alemã. Então, que assim, louco. é um pessoal muito, assim, animado. É aquilo do primeiro contato, né? Primeiro te olha, será que dá para confiar? Ah, Mas se deu padrão. para confiar, nossa, é só festa. Mas é Felicidade. bem gostoso. Quanto tempo você tá aí? Depende. Recentemente ou a primeira vez que eu conheci aqui? Recentemente, recentemente. Eu tô aqui recentemente vai fazer. Deixa eu ver. Vai fazer 2 semanas Tá, que eu. mudou de Vai fazer verdade. 2 semanas que eu vim pra cá novamente. Que eu já fui e voltei várias vezes. E agora vai ficar aí, definitivamente? Então ainda não sei. Tô esperando o Covid decidir pra mim. Não, é que eu saí daqui, eu fui. Tô agora trabalhando com viagens, né? Tô aí com os forasteiros. Mas eu pretendo voltar quando tudo passar também, né? Aí só que eu não sei o quanto tempo eu vou ficar aqui. É, Mas enquanto eu estiver aqui, venham aqui depois que puder vir, né? Que é um pessoal. Gente, conheci muita gente assim, maravilhosas aqui, viu? Tem uma amiga de infância aqui também, eu sempre tenho que falar dela, que é a Gláucia. A gente se conheceu com 2 anos. E a nossa amizade aí dura 27 anos, né? E foi um momento pra mim mágico também, que nasceu a bebezinha dela. E foi a primeira vez que eu chorei vendo um bebê. Nunca tinha chorado. Aí eu falei, eu caraca. acho que a amizade é muito forte. Sim, é o Mas ela é vínculo, né? daqui também. É Nossa, o legal. vínculo, assim. A gente passou vários anos sem se falar, mas quando se vê é como se tivesse visto ontem, né? É Então é isso um que é pessoal, assim, interessante. bem. Ah, essa é a questão que eu sempre falo, que acho que agora fica nítido, né? Para quem está me acompanhando. Essa parada de frequência vibracional energética não precisa estar presente, né, pessoalmente, meio que direto. É uma conexão muito absurda, uma conexão muito surreal, né? Então a gente que gosta de viajar, acho que eu viajo, eu também, né? Sou meio retardado com essas paradas. Acho que eu viajo desde 2013, 2012, né? 2012, 2013, sozinho, né? Retardado. E sempre tem conexão, sempre tem umas conexões muito nada a ver. Tipo de se trombar uma vez e estamos aqui. De se trombar outra guria também, acho que eu só trombei a Gé e a Thaís, que tá na Chapada, né? Dos veadeiros lá. Que trabalhou com vocês. Não sei se você trabalhou com elas, mas elas trabalham nos forasteiros. Eu só vi elas uma Eu vez. viajava na época que tava. Então, já vai ter que conhecer, já vai ter que fazer o vínculo. Eu pensei em chamar a Thaís, só que ela tá um puto horário bosta, aí eu não consigo trazer ela. Porque ela tem uma outra vivência muito
bacana, assim, que ela largou São Paulo e foi morar lá. Tipo, caguei, foda-se, vou atacar essa bagaça. Porque ela tava saturada daqui, São Paulo estressou ela. Então é uma outra parada, mas tem uma parada emocional também por trás. Então, essa questão de viagem, essa parada de contato com a natureza, a energética, a frequência vibracional, tudo faz mais sentido quando você tem uma consciência melhor. Então, por exemplo, aí voltando mais para a maioria que está assistindo aqui, pelo menos o meu público, né? Como eles são terapeutas, então o contato com a natureza é muito isso, tá? E vou deixar na última semana também das aulas, na semana que vem, vocês vão entender sobre a frequência vibracional, que eu falo direto para vocês, o quão ela é importante, tanto para nós terapeutas também, quanto para os nossos pacientes. Então, a ideia é o quê? Usar a natureza ao nosso favor, né? Embora a gente não, né? Mas os humanos, em grande parte, estão destruindo ela, né? Acho que agora, nos últimos 2, 3 meses, ela está se recuperando. Saiu um estudo aí na DASA que também fechou um dos buracos, né, da camada de ozônio foi fechado, naturalmente. Da camada de ozônio. Foi fechado. Fechou sozinho, tá? Alguma coisa tem, sabemos, né? Mas tem uma explicação de natureza, uma explicação energética, mas fechou. O negócio fechou. Em 3 meses fechou. Então fica muito mais nítido que o ser humano ele está destruindo. E a gente precisa retornar esse contato, porque ele tem, né, a natureza, né? Pô, só as experiências que você acabou de falar pra gente mostra que ela tem esse cuidado com a gente, né? Mas não é um cuidado com qualquer um. Acredito que se fosse pessoas talvez mal intencionadas ali, ela não daria o aviso, eu acho, hein? Acho que ela daria um sustinho a mais, eu acho. Sinceramente, não é maldade, assim, mas eu acho que ela daria um sustinho a mais. Tipo, nem que seja demorasse 5 segundos, 5 segundos nessa questão de natureza é muito tempo, né? E você sabe, né? Tromba d'água, quando vem, leva tudo que tiver. Então, eu acho que essa questão da natureza, de você entender, compreender, respeitar ela, acho que ela é muito importante para nós terapeutas, né? Então, aí fica a critério também, né? Livre-arbítrio de você usar a natureza para se conectar. E também passar para os seus pacientes, né? Então, quem tem cliente que tem algum fator psicossomático, fator emocional agressivo, tem saídas, tá? E um jeito barato que eu trouxe aqui foi a questão da viagem, né? Então, dá para tratar problemas psicoemocionais, psicossomáticos com um método teoricamente barato. Aí eu vou te perguntar a questão. Você lembra quanto custavam os seus medicamentos na época? Medicamentos, terapia, lembra quanto? Olha, e deixa eu ver, como eu tava num estado bem crítico, Foi alto, acho né? que vou falar por mês, tá? Mais ou menos. Poderia estar gastando em cerca quase de 1.000, mais ou menos, naquela época. Assim, por mês. Pesado, hein? Porque aí a consulta é frequente, os remédios eram fortes. Então, em média, mais ou menos isso, assim, no mês, né? Que aí. Só que aí depois eu parei também esse tipo de tratamento, né? Sim, Acabei sim. investindo nas viagens. E aí você me lembra quanto Mais custava? compensador. Mas A primeira viagem quanto custou? A primeira viagem de São Tomé? Só para dar uma comparação bem rápida, talvez bem eu tosca. acho que foi uns R$ 400 na época, com tudo incluso. Olha Acho a que foi uns diferença, R$ 400. né? Tipo, vai, R$ 500, metade. Então, Pesado, mais ou hein? menos isso. E me proporcionou, vamos dizer, em Tudo. uma sessão. Em uma Uma paulada única sessão foi... já me ajudou muito. Isso que você falou aí da natureza, minha mãe, nós estamos aqui, e minha mãe ela tem uma série de problemas, né? Infindos aí. E várias vezes eu até falei pra ela, vamos voltar, né? Tipo, pra São Paulo. Às vezes a gente tem um tratamento médico melhor, porque aqui os médicos são das cidades vizinhas. E ela fala pra mim, mas aqui eu tenho a natureza. Ela falou aqui eu tenho os passarinhos, aqui eu vejo Foda. as árvores, eu vejo os animais. Aparecem uns animais muito estranhos aqui, tá? Já vi umas iguanas muito loucas aqui correndo atrás da gente, mas a gente supera. E eu vejo que isso motiva ela, porque ela chegou tanto por conta da perda dos meus avós, também decaiu muito, né? Essa coisa da depressão e os problemas de saúde.
Só que eu vejo o quanto que a natureza ajuda ela. Ela fica intertida ali, tanto com os animais e o que tá à sua volta. E isso dá uma força, assim... Às vezes ela fala, não é nem por mim, mas pela natureza eu também preciso também, né? Para poder a gente ter esse cuidado mútuo. Então é algo que realmente acontece, né? É muito poderoso mesmo isso. E eu fui ter essa percepção agora até mais. Eu fiquei alguns dias ali em São Paulo, né, Nossa. confinadinha. E eu tô dando mais valor também agora pra natureza que eu tenho à minha volta. E, Uhum. né, pro mato que eu tenho à minha volta. Tá até mais bonito agora. Eu falei, agora tá todo mundo isolado e eu tô aqui, É, ó. Isolada de uma forma mais natural, né? Mas é mas total. compensador. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Tu saiu daí, provavelmente estava tudo normal, voltou agora que está com isolamento. Na questão digamos que de clareza da natureza, né, de limpeza, céu, etc. Tu acha que, né, como tu também trabalha, né, com turismo, tu vê mais na mata do que eu, tu acha que com esse isolamento a natureza ela ficou mais limpa, digamos assim? Ficou menos agredida? Eu acredito que sim. Deu um certo respiro, vamos dizer assim, para natureza. Porque qualquer lugar, vou dar um exemplo assim simples. Depois das viagens eu resolvi fazer aí montanhismo também. Legal. E o que a gente estava percebendo na montanha é que as trilhas estão se acabando, de tanto as pessoas passarem pelo mesmo local. Isso já faz diferença. Ou às Hum, vezes de você deixar um alimento, qualquer coisa, já uhum, modifica, né, todo esse sistema. sim. E com a diminuição das pessoas, das atividades em si, parece que a natureza, o que estava morto, ele começou a ressurgir. Então, eu Legal. sinto uma diferença, assim. Aqui, apesar de ser um lugar. Aqui, o isolamento. Existe o isolamento, só que é uma cidade pequena. Então, dá a impressão que tá tudo normal. Porque é tranquilo. Sim. Mas você vê diferenças, assim. Aqui o pessoal gosta muito de pescar, né? Então, eu vejo que tem Aham. mais peixes atualmente também. Esse tipo assim, às vezes até o lixo que as pessoas às vezes deixam também, tudo isso influencia. Total. Então eu vejo uma grande diferença. É por isso que alguns lugares têm esse controle também de pessoas, essa conscientização constante faz diferença. E a gente sabe que parte da destruição, boa parte, nós somos culpados, né? É. Eu acho que é isso que eu senti no Amazonas. Eu acho que eu mais me emocionei lá, às vezes até um pouco de culpa, de falar, nossa, tudo que está acontecendo aqui, eu tenho uma parcela de culpa, né? O que eu posso fazer para mudar isso? E como nós vamos sair disso tudo também, né? A nossa relação de contato com a natureza, com as pessoas, como que vão ser as novas viagens também. Eu acredito que É. é algo que passa aí na mente de muita gente. Pelo menos na minha tem É. passado, né? Eu tô com medo, né? Que eu quero viajar, né? Tô louco pra viajar, eu tô travado aqui. É Meu, vem cruel. pra cá, tá? Mas não, porque Já foi precisa. liberado algumas coisas. Então, como ficou? Parece que Santa Não, Catarina liberou, né? Alguma das praias em Santa Catarina foram Santa liberadas. Catarina liberou, Foz provavelmente vai começar a liberar. Aqui foi liberado algumas atividades também de pousadas e hotel fazenda. Eles não estão permitindo. Algumas cidades que eu vi assim, que é menores, Uhum. eles não estão permitindo, vamos dizer, o turista ir no centro da cidade. Então ele pode ficar ao redor, tipo, aproveitar, sei lá, o que a pousada, o hotel, fazenda tem a oferecer. Aqui a maioria tem as cachoeiras no próprio território, né? Próprio espaço deles. Tem as trilhas, acaba tendo tudo num ambiente só. Então eles começaram a fazer assim, porque cidade pequena é mais complicado, Eu porque não imagino. tem assim, assistência. No nosso caso aqui, as cidades que é Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba, né? Que é o nosso socorro. Então, eles estão começando a liberar, mas aos poucos. Com uso de máscara, É. o álcool em gel. Eu vi que quem é responsável, que a gente recebe o boletim. Eu escuto rádio agora, gente. Rádio de Prudentópolis, com Silvio Luiz. Todos os dias ao meio-dia. É, ele dá todas as informações da cidade. Mas
algumas coisas já começaram, né? As missas foram liberadas, né? As festividades não. Porque o ucraniano, se fosse para ter feriado, ia ser todo dia, porque existe muita festa aqui. Tem muito santo, é muita festa. E aí eles só ficou falando, tá cancelado tal festa, mas a missa vai ocorrer, né? Em horários Caraca. determinados e tal. Tá aos poucos começando, né? Mas ainda tá difícil. Acho que metade de Acho maio que vai volta uma esperar aí. parte. Vai voltar uma parte, não tem como, né? Não tem como falar. Não, senão não sobrevive, né? É, Acho que a partir de setembro vai estar mais, assim, acessível, tá. Ah, mas é creio bom. eu, né? Não dá pra saber. Mas é Então, bom ter esse olhar, né? Travou? Voltou. Então vamos lá. Gente, tem dúvidas? Tá acabando, foi rápido, mas é só para mostrar. Como é que é? Teu marido toma um medicamento de alto custo. Mas nossa, um pau e 200 é pesado, hein? Nossa, um pau e 200 dá pra ir, nossa, pra qualquer lugar. E aí tem um detalhe, só deixa eu concluir essa parada de emoção. O porquê que o viajar é bom, né? A frequência vibracional, a questão de vínculo energético, conexão com o eu interior, com o eu superior, não importa qual conexão que você vai fazer. Mas ela tem um seguinte dado, um seguinte detalhe, que quando você tem a tua frequência vibracional em contato com a natureza, é raro você ficar doente. E como ela te revigora, aí eu trago o seguinte provérbio. Uma pessoa que vai viajar para um lugar que ela se encante, é raro ela entrar em questão energética negativa. Eu até brinco, né? É raro você ver alguém triste em Paris, triste em Milão. É raro você ver. Eu não conheço. Se você conhecer, beleza. Mas alguém que viaje para um lugar novo, diferente, ele vai estar com uma frequência vibracional diferente da que ele saiu daqui. Então, por conta disso que essa parte, né, de medicina integrativa, medicina holística, medicina integral, depende do nome que você vai dar, ele traz isso para a gente. Então, o conceito mesmo de tudo é que a natureza ela tem esse poder de recuperação, ela tem um poder de revigorar as pessoas, independente de como que você vai fazer, e que tu precisa aceitar a ajuda dela, né? Tu precisa aceitar a conexão com ela. Então esse acho que é o resumo geral, né, dessa live. Não, pode levar ele para São Tomé, mas pode levar ele para Prudentópolis também. Aí a Babi te aceita lá. Ela te conhece os lugares. aceito. É suave. Não importa o lugar que você vá, o importante é que você tenha contato com a natureza, porque é ela que te revigora, ela que te traz esse equilíbrio e é isso que importa. Então é a mesma parada que a Clau falou, que ela foi pra praia, né, que estava no pico de depressão, ela foi pra praia e melhorou. Por quê? Porque a natureza tá ali. Então não importa qual lugar que você vai, se é praia, se é cachoeira, né, não importa, mas se você tem contato com a natureza, ela vai fazer essa função. E acho que isso é o mais... acho que esse é o ponto principal, acho que é o ponto que a gente tem que usar como critério. Então, essa é uma das dicas de tratamento para a depressão, que eu vou deixar aí com vocês. E aí vocês refletem. Não, reflete é luz, né? Mas façam aí a reflexão. Reflitam. Façam aí a reflexão e visualizem. E indica, sugere, recomenda. Testa, né? Como eu falo, testem vocês, vê se realmente ajuda em vocês. Faz 1, 2, 3, 10 vezes. E depois a gente faz, né, a questão de aplicação nos nossos pacientes, tá? Como é que é? Mas a priori seria isso, beleza? Agora eu vou encerrar com uma pergunta para você, Babi. Dicas aí pro pessoal que tem medo de viajar, que nunca viajou, que quer viajar, mas porque não faz. É mais porque elas têm essas travas. Se você tiver uma dica para quebrar da cabeça delas. Eu acredito assim, igual a primeira viagem que você faz sozinho, acho que você já vai com muitos respaldos, né? Mas é aquilo de se permitir ao momento. E o principal, se você marcou de ir com alguém, ou enfim, ou com um grupo e não deu certo, vá sozinho. Eu acho que esse é o principal. Vá assim mesmo.
Porque foi o que aconteceu comigo. Eu precisava disso, precisava tirar isso que estava dentro de mim. E quando as pessoas falaram, não, não vai dar certo eu ir, eu falei, não, eu vou. E até hoje eu faço isso. Se todo mundo desmarcou, eu vou mesmo assim. E toda vez que eu faço isso, é uma conexão extraordinária. Foi quando, vou dar um exemplo rápido aqui, eu fui para o Marumbi, lá, eu entrei lá para o CPM, lá o Clube Paranaense de Montanhismo. Eu fiz a prova teórica e aí a prática foi com um grupo que eu não conhecia. E, gente, sério, quando eu cheguei lá e ver tudo que eu consegui fazer, tipo, a questão da trilha, não conhecia ninguém mesmo, as pessoas super me auxiliaram, me deram carona, inclusive, lá, me arrumaram lugar para mim dormir, nunca tinham me visto. Tudo isso aconteceu. Quando eu cheguei no pico, assim, foi a melhor sensação que eu podia ter. Porque, pra mim, eu tinha feito inacreditável, tanto pro meu físico e aquilo. Depois que você faz algo assim, você consegue vencer desafios do seu dia a dia. Você começa a quebrar isso. Muita coisa você fala, eu não consigo, você começa a conseguir a fazer. Parece, aos poucos você vai perceber isso. Então, gente, viagem. Se você puder, ou sozinho ou com alguém, faça isso. Eu fiz uma das viagens aí pra Praia do Sono também, que foi. Eu fui sem expectativa mesmo, assim. Eu falei, eu vou só. Gente, foi. Eu conheci uma pessoa lá, assim, extraordinária, a história dele linda, assim. Que precisava. Ele falou até assim pra mim, eu acho que. Posso contar a história dele rapidinho? Tem 2 minutos, Ele mas manda aí. tinha. Beleza. Ele tinha acabado de perder a esposa, então ele tinha uma filha recém-nascida e mais uma. E ele tinha ido para a Praia do Sono para se reconectar, porque era lá que ele ia com a esposa quando ela estava viva, né? E a gente conversando, trocando assim experiência, ele falou: Olha, eu acho que eu deveria ter te encontrado e você também. E foi uma conexão muito grande, assim, sabe? De histórias, assim. Uhum. E eu me senti tão bem, e ele falou também que sentiu. E eu falei, às vezes eu tive que vir pra cá, às vezes pra ter encontrado ele. Então são conexões que Sim. vai valer a pena, você se transforma e transforma o outro também. Então não deixe Lindo. de viajar. Exato. Não, mas é tranquilo. Vou tentar salvar aqui, espero que dê. Eu vou disponibilizar e aí eu deixo para vocês, tá? Então, primeiramente, agradecer a Babi. Brigadão. A live rodou. A gente tava com puta cagaço dela ter caído, né? Mas fluiu. Porque eu vi que você... aqui é a internet foda. por satélite. Mas é isso. Eu queria te agradecer muito bem mesmo. difícil. Mas se vocês quiserem outra live, a gente combina outra, tá? Mas agradecer a presença dela, agradecer a presença de vocês. Então, a receita dessa live para depressão é se conectar com a natureza. Simples assim, né? Vocês estavam esperando puta dica, e é uma puta dica simples, tá? Então é mais de conscientizar vocês, tá? Então agradecer a você, Babi, agradecer o pessoal que está aí online. E é isso. Muito obrigado, de coração. E em breve estarei aí, né? Tô devendo. Beleza? Tô te esperando já. Obrigadão, gente. Um grande beijo. Se precisar de mim, tô aqui. Pode vir que eu ajudo no que for preciso, viu? Natureza é comigo. Demorou. Um Vai grande cobrar. beijo. Então, show. Obrigadão, gente. Amanhã, aula às 8 Tchau. da manhã. E vamos nos falando.